Guy de Maupassant, 125 contos escolhidos por Noemi Moritz-Cohn, traduzidos por Almícar Betega. Tudo bem? Hoje quero falar então deste livro que enfim eu terminei, né? Consegui terminar essa coletânea de contos do Guy de Maupassant. Aqui no canal nós já temos um vídeo sobre a vida e a obra do Guy de Maupassant. E também eu quero trazer contos, como eu já trouxe o Bola de Sebo, eu já falei também do Bola de Sebo, e outros contos aos poucos quero ir trazendo aqui para vocês. Esta edição listrada aqui faz parte de uma coleção que eu tenho aqui, não toda, já mostrei também para vocês, e é uma coleção muito interessante, porque resgata um pouco, né, daquilo que esses escritores deixaram. E o Guy de Maupassant é genial. Gente, ele escreveu mais de 300 contos. Tem também 6 romances. Aqui no Brasil eu já vi 2 traduzidos. Um chamado Uma Vida e o Bel Ami, que é um romance que a gente sempre vê por aí. Não sei se tem uma edição nova. Eu nunca li nenhum dos dois. Eu já tive os dois, mas não li. Passei para frente e não li. E ele tem também peças de teatro, poesia, crônicas, críticas artísticas e correspondência com vários interlocutores. Imagina como que isso não deve ser legal. O Guy de Maupassant, ele está aí presente, né, na segunda metade do século XIX. Ele nasce em 1850, bem na virada do século, e ele morre em 1893. Então ele vive aí na França, ele é francês, nesse período da segunda metade do século XIX. E eu quero falar um pouco então da importância deste livro, destes contos, segundo um texto que a Noemi Moritz-Cohn faz aqui na abertura, um texto sobre a vida e sobre a obra. E ela, num determinado momento, vai colocar, né, por que ler Guy de Maupassant hoje? Então ela começa dizendo que o Guy de Maupassant ele foi um cronista da sua época e ele revela em detalhes, um mundo que está diante de nós, que não é que está diante de nós, mas que não é o nosso, né? Por exemplo, é um outro cenário, são outras pessoas, carruagens, locomotivas, o telégrafo, as lamparinas, os salões, os saraus da leve, doce Paris da Belle Époque, as caminhadas pelos Champs-Élysées ou à beira-mar, as longas viagens de férias e de estudo, os piqueniques do campo, os piqueniques no campo, a canoagem, que ele gostava muito de canoagem, o iatismo, a pesca no Sena ou no Mar do Norte, as temporadas de caças nos bosques ou nos suntuosos castelos da Normandia. Ele fala muito dos normandos, que é essa região em que ele nasceu e viveu grande parte. Também a leitura de poesia à beira de uma lareira, nos saraus, a ida ao teatro e à ópera. São atividades incompatíveis com o nosso mundo moderno, mas nós aqui, né, no Brasil, nesta região, muitas vezes estamos longe dessa situação do século XIX. Mas traz um ritmo que é compatível ao nosso, traz um sabor de modernidade que se aproxima de nós. Por isso esses contos, gente, em alguns momentos, me chocaram tanto que eu parei de ler o livro. Parei até meses, porque eu não conseguia ir para frente. São contos muito realistas, muito interessantes, que mexem com o leitor. Então teve contos aqui que eu não consegui ler mais. Ao mesmo tempo dá aquela vontade de ler todos, sabe, de não parar. Por outro lado, você fica estarrecido com algumas situações, com alguns personagens desses contos, que no fundo, gente, formam um todo, ou da Paris do século XIX, ou da Normandia, ou dos contos fantásticos. Aqui nós temos uma escolha muito bem feita, mostrando então todo esse universo
do Guy de Maupassant, da literatura do Guy de Maupassant. Então, aparentemente, está longe de nós, mas está muito perto por causa da modernidade, do ritmo de vida nosso. E aqui nós temos, então, homens elegantes com charutos e copos de licor na mão, mulheres com vestidos longos e muitos adereços, flertes e amores perpassados por uma sensualidade regrada por padrões ainda pertencentes a um mundo fino, o da nobreza. Então, em muitas situações aqui, é normal você flertar com uma mulher casada da alta sociedade, é elegante isso. É uma obra jovial e festiva, bem ao estilo dos impressionistas, dos pintores do século XIX. Ele descreve também casos pitorescos de pequenos burgueses e os aldeões da Normandia, sua terra natal. São contos incríveis. As aventuras dos pescadores das águas do Canal da Mancha, aquele outro lado ali da França, voltado para a Inglaterra, né? Os pobres soldados da Guerra Franco-Prussiana, 1870, essa guerra que assolou a França, também aparecem os soldados aqui. São histórias imaginosas, perspicazes, que nos fazem sorrir, chorar, estremecer ante a diversidade do mundo. Tudo isto está presente aqui nesses contos do Guy de Maupassant. São muitos contos, né? 125 contos. Num primeiro momento, Guy de Maupassant ele foi subestimado pela crítica da sua época. Ele seria apenas mais um mestre do realismo francês, tal como Émile Zola, que era amigo dele, tal como Flaubert, que foi mestre do Maupassant do final do século XIX. Apenas mais um realista. Maupassant foi posteriormente redimensionado como um contista exímio e um perito em descrições. Eu gosto demais de descrições. As descrições do Guy de Maupassant te lançam no conto. Você está lá, naquele lugar, naquele contexto, com aqueles personagens. Seja a descrição da natureza, seja a descrição dos personagens, dos gestos humanos, pois sua obra ela não conforma-se à narrativa supostamente imparcial e neutra do naturalista. A obra do Guy ela exibe, por meio de uma exposição jornalística, a expressão da realidade, daquilo que dá sentido à realidade. Por que aquele pequeno burguês é sovina daquele jeito? Por que essa mulher, essa camponesa está agindo dessa maneira? Qual o sentido disso, né? Por que essa mulher, um dos contos que mais me deixou assim, arrasado, a mulher engravidava e ela deformava as crianças no ventre para depois pedir esmola com essas crianças quando nascessem. Eu fiquei horrorizado com esse conto. Também conto, aqui mais para o final, de um homem que maltrata um cachorrinho. Deus me perdoe. Então, por que aquilo aconteceu, né? Então, o foco do Guy de Maupassant está no peculiar, no singular, em cada personagem, para revelar o universo, aquilo que move o humano, aquilo que move os homens aqui nesse sentido geral, a humanidade, os sentidos, as paixões, os sofrimentos, tudo isso aparece nesses contos e quebram o leitor, arrebenta com o leitor, mas são muito bem descritos. É uma realidade que você pensa também, você, quando você lê os contos do Guy de Maupassant. Do encontro enternecido à brutalidade assassina, das relações guiadas exclusivamente pelo interesse à desrazão. Suas histórias curtas mapeiam o que podem os homens em sua vida. Mesquinharia, incesto, violência, hipocrisia, terror, solidão, penúria, abandono, revolta, ódio, desesperança, vazio, dor e suicídio. Mas também nostalgia, arrependimento e compaixão, que aparecem por vezes sob a manta da graça ou talvez do escárnio, mas que revelam o absoluto desamparo humano. Não há amor que sobrepuja a vantagem. Não há vida que vença a morte.
Não há razão maior do que a loucura. Não há encontro ingênuo, não há moralidade ou ética. Maupassant é um homem sem ilusões, condenado pela percepção arguta da transitoriedade do mundo e do humano, perpassado pela vivência da morte. São esses os temas desses contos. Tudo isso que aparecem aqui nos contos, nas histórias curtas do Maupassant. Então são muitos, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Contos normandos, nós temos A Volta, O Barrilzinho, História de Amor, O Porto, Aquele Porco do Morin, Morin é uma pessoa, né? Uma Venda, A Confissão de Théodule Sabot, Ao Luar, eu acho que é um dos primeiros contos, é um cara pescando aí numa canoa ao luar, lá na Normandia. Meu Tio Jules, O Bicho de Belhomme. Aqui nós temos, entre esses exemplos de contos normandos, Maupassant retratando a vida dos camponeses, dos pescadores da sua região da Normandia. Interessante demais. E eu achei legal porque Santa Terezinha é dessa região, né? De Alençon, Lisieux, são cidades da Normandia. E aqui ele mostra os normandos, a religiosidade, as crendices, os conflitos, a penúria, o vazio de suas vidas. São personagens ingênuos, maliciosos ou picarescos. Enredos anedóticos. Por exemplo, o taverneiro que embriaga a velhota para tirar-lhe as terras. Mas aí você consegue rir algumas coisas. Pais que vendem filhos. Nossa senhora, tem um conto aqui horroroso. Que moldam-nos ainda no ventre como monstros para serem mostrados nas feiras. É isso que eu falei dessa mulher, né? Ela enfaixava a barriga para deformar as crianças. Jovens que se prostituem ou são prostituídas. Amores frustrados. Párias que perambulam pelas pequenas vilas e que sofrem humilhações, mesquinharias, avarezas, crueldades que se perpetuam também contra familiares e animais domésticos. Mais contos, olha, o cego, o vagabundo, a empalhadora, essa mulher que faz isso com as crianças, o mendigo, o bêbado, a mãe de monstros, essa também. Santo Antônio, Madame Baptiste, o Leito 29, o Asno, Pierrot, Senhorita Cocota. São alguns dos contos normandos. Eu gostei demais desses contos, embora eu fiquei horrorizado em alguns que eu tinha que fechar o livro e descansar a cabeça do Maupassant. Contos que mostram a vida parisiense, são outros contos interessantes. Traz os mesmos temas, os mesmos tons dos contos normandos. Olha, traições, relações incestuosas entre pais e filhos e entre irmãos, filhos bastardos abandonados ou desconhecidos, amantes desprezadas, prostituição, solidão, a estreitez, a mesquinharia, a presunção dos pequenos burgueses funcionários da administração. Ele desvenda, mostra essa hipocrisia. A hipocrisia do clero, dos políticos, da aristocracia, a astúcia, a simulação. Tudo isso aparece nesses contos que mostram a vida em Paris. Por exemplo, O Passeio. Fiquei horrorizado com esse conto. Eu vou trazer ele para vocês aqui. Esse já está na minha cabeça faz tempo. Eu quero ler este conto. Ele não é longo, mas ele vai mostrar toda essa solidão, sabe, de um pequeno burguês. Suicídios, Garçom, uma cerveja, nome dos contos aqui. O testamento, Moaron, o armário, outrora, o protetor, o pai, alfinetes, as joias, o sinal, o encontro, a baronesa, Iveline Samorri. São boas maneiras, são contos que falam de boas maneiras, mas o egoísmo é a moeda de troca. Então nós temos, gente, nesses contos, olha, sofrimento e brutalidade. E que aparecem também nos contos que trazem o tema da Guerra Franco-Prussiana. Não são muitos, mas são muito interessantes. Olha, soldados abandonados e aterrorizados, franceses ou prussianos presos e mortos, amigos assassinados. Ai, desculpa.
conflitos institucionalizados que perpassam as relações entre homens que nada sabem da guerra entre as nações. Ele mostra que a guerra é atroz, é terrível. Então são contos interessantes também. Políticos, religiosos, professores, juízes, médicos, artistas e suas instituições, nada está a salvo da ironia de Maupassant. E por fim, o que é mais representativo na obra do Maupassant são os contos fantásticos. Então nós temos o Orla, e aqui tem duas versões. Tem uma primeira versão, que é menor, uma outra versão do Orla, Sobre a Água, As Sepulcrais, muito estranho esse conto. O Medo, Carta de um Louco, A Confissão. Um louco? Louco? São vários contos que falam de loucos. Ele, quem sabe, o albergue, o tique, um louco? A Mão, Sonhos, Magnetismo, Aparição, Berthe, nome de uma mulher, né? O Modelo, Raiva, Senhora Hermet, A Morta, A Cabeleira. São frutos literários excêntricos. As narrativas aparecem como um processo de deterioração do homem, mas estão desde o início da carreira do escritor. Então ele quer revelar aqui a mais aguda realidade, atrás do fantástico. Ele tem um primeiro conto, gente, de 1875, chamado A Mão do Esfolado, em que aparecem já temas fantásticos. Então, através do fantástico, o Maupassant, ele desvenda uma realidade interior, tornando manifestos os conflitos da sua sociedade. O fantástico apresenta o núcleo duro de sua obra. É com o fantástico que se torna mais complexa sua perspectiva implacável sobre a ignorância, a futilidade, a nocividade das mulheres. Então, assim, são vários contos em que vai mostrar isso. E é pelo fantástico também, esse tema importante dos contos de Maupassant, que se evidenciam a sua visão filosófica da vida, que se aproxima do pessimismo, da certeza da insaciabilidade do desejo, das ideias de Schopenhauer, que é citado mais de uma vez nas cartas, nas crônicas do Maupassant. Também aparece nos contos fantásticos do Maupassant o seu ateísmo, a sua visão desdenhosa de Deus e das suas obras, e isso tudo ele traz para nós, né, nesses contos fantásticos. Pelo fantástico, Maupassant revela o mais essencial de seu tempo, aquela França recém-saída da vexaminosa guerra contra a Prússia de 1870, que passava por uma crise coletiva de consciência, em que se colocavam em xeque as antigas orientações filosóficas e científicas, em que eram negados os valores religiosos e morais tradicionais, em que se atacava o antropocentrismo pela percepção de que os sentidos são imperfeitos e de que os conhecimentos produzidos são sempre relativos. Em tempo de incertezas, adornado por um gosto extremado pela neurose e pela melancolia, em que o apelo aos poderes das drogas, aos paraísos artificiais, por meio do uso de ópio, as experiências sexuais mais bizarras, as seitas religiosas extravagantes, era consumado na tentativa de sobrepujar um profundo tédio do viver, próprio aí do final do século XIX, que impregnava essa sociedade francesa violenta, habitada por um sentimento de nada, de fastio. Tudo isso aparece nesses contos fantásticos. E nos outros também. Na desilusão, no desamparo, no sofrimento, no tédio. Tudo isso está presente nesses contos. As narrativas fantásticas de Maupassant vão assim em direção ao desvelamento dessa crise. São narrativas verossímeis em que os fatos expressos mostram-se plausíveis e atestados por um narrador confiável, um homem sério, médico ou juiz. Então é sempre eles que vão contar uma história
que é uma história fantástica, né? Eles que tomam ali no conto a autoridade para poder falar uma história estranha para a gente, mas ao mesmo tempo que revela tudo isso que o conto, né, quer mostrar. Na obra de Maupassant, o fantástico não se opõe ao real, senão que se constitui em sua prolongação, ou melhor, em seu aprofundamento, assentando-se na multivocidade da linguagem, na tensão que o texto não pretende, ou não pode, solucionar entre o possível e o impossível, entre o comum e o extraordinário. É um fantástico bem humano. Aqui no Fantástico de Maupassant, nós temos uma dura crítica à hipocrisia da vida e dos costumes da sociedade francesa do final do século XIX. Uma inquietação diante do inexplicável, diante do impossível, do invisível, presente na realidade. Ao mesmo tempo, ele quer mostrar que o conhecimento tem limites, de que a consciência é apenas uma superfície delgada da vida psíquica e de que as forças da natureza vão muito além do que é evidente e observável. Tudo isso aparecem nesses contos maravilhosos, nesses contos fantásticos do Guy de Maupassant. Quero lembrar também aqui o Bola de Sebo, né, gente, que é um dos contos mais interessantes e que chamam muito a atenção do leitor. Ele se passa no contexto da Guerra Franco-Prussiana. Essa mulher, que era uma prostituta, ela está fazendo uma viagem, né, com pessoas respeitáveis da sociedade, tanto clérigos, burgueses, senhoras, e todos passam por um imprevisto, né? A carruagem fica detida em um albergue. E essa mulher, para salvar as pessoas ali daquela situação, ela tem que se deitar com um prussiano. E ela, que era bem nacionalista, né, faz esse sacrifício. Além daquelas pessoas terem comido todos os quitutes que ela levou, toda a comida durante a viagem, que ninguém tinha levado, tinha se preparado para aquilo, depois eles são ingratos com ela, né? É um dos contos muito, assim, interessantes para revelar essa hipocrisia da sociedade do final do século XIX, naquela Paris ali, que o Maupassant viveu e morreu, né? Nesse contexto. Gente, eu quero indicar fortemente esse livro para vocês. Esse aqui, olha, que eu acho que é um dos poucos que a gente tem. Tem uma edição do Guy, dos contos do Guy de Maupassant. Uma edição bem antiga que eu já vi em vários volumes, mas virou coisa de colecionador, né? Mas se você tem a possibilidade de adquirir esse livro, você entrará em contato com um escritor muito importante, um escritor que traz todo esse contexto aí da França do final do século XIX e ao mesmo tempo fala do ser humano com uma crueza, lucidez que mexem com a gente e é atual até os dias de hoje, né? Continua a falar conosco. Então é isso, 125 contos do Guy de Maupassant. Um abraço e até mais.